Olá, Sagitário. Seja muito bem-vindo aqui, Edilene. Se você tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou qualquer outro posicionamento no mapa no signo de Sagitário, a leitura pode servir para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Algumas informações você vai precisar adaptar para o seu caso. E se eu falar de alguém na leitura em relação a você, a leitura pode sair espelhada. Nesses casos, é só você inverter os papéis. Se estiver vendo a leitura para uma outra pessoa de Sagitário, a leitura pode falar diretamente com você, tá? A carta do trabalho. A fortuna. A falta. Lembrança. Destino. Conquista. Eu vou falar de algo que vai acontecer com você, Sagitário, e adapte a sua linha de tempo, tá? Em alguns casos pode ser que já tenha acontecido ou que esteja acontecendo atualmente. Aqui fala de uma fase pela qual você vai estar pensando o tempo todo em trabalhar, em estar ganhando, porque você talvez tenha passado por uma fase menos favorecida na sua vida financeiramente, e aí você pode ter guardado dentro de si, mesmo que seja de forma inconsciente, uma crença de escassez, sabe? Então, o que acontece? Talvez você até achou que o seu destino era ser pobre, vamos dizer assim, pobre entre aspas, né? Depende, porque a pobreza para cada pessoa é vista de uma forma diferente. Eu mesmo vejo pessoa pobre aquelas pessoas que são de rua mesmo, sabe? Tem outras pessoas que acham que a pessoa que mora num bairro mais simples, que ganha menos e tal, é pobre. Eu não sinto que essas pessoas são pobres, mas a pobreza vai do olhar de quem enxerga, tá? Mas aqui é como se você como se você fosse. Aqui fala para mim que você pode ter algumas lembranças, né? Guardar lembranças de momentos que você passou onde você tinha falta de dinheiro. Talvez querer uma coisa e não poder comprar, talvez até em relação à alimentação, eu gostaria de alimentar de tal forma, mas eu tenho que adequar o que eu ganho. Enfim, sabe? Uma fase. A carta da falta é uma carta de escassez, tá vendo? Tem a imagem de uma árvore seca num solo seco ali, ressecado, né? Fala muito sobre escassez. Remete à falta de algo. E aqui é dinheiro, tá? Então, o que vai acontecer? Você, com essa conquista aqui, você vai conquistar um bom trabalho. Seja um negócio seu, sabe? Ou um bom emprego, enfim. Mas você vai conquistar algo que vai ser a sua fonte de renda e que vai prosperar muito, porque quando a gente fala de fortuna, a gente fala de muito dinheiro. A gente fala de um dinheiro que talvez você nunca imaginou que você pudesse ter. Por quê? Porque você passava por uma fase menos próspera. Então não tem comparação, sabe? Só que o que vai acontecer? Pode ser que você comece a querer trabalhar, entende? Aquela coisa do medo da falta. Por mais que você fosse ter bastante, né? Por mais que você vai ter muito mais do que você sempre teve, mas você fosse colocar muita energia porque é o medo, entende? É inconsciente isso.
Então a cura, aqui está até falando que você precisa trabalhar isso dentro de você. Você vai precisar trabalhar isso em você. Aqui está muito claro que você vai estar numa fase boa financeira. Se você não estiver assim ainda, Sagitário, eu estou fazendo uma previsão. Agora, para alguns casos, pode ser que já aconteceu ou que esteja acontecendo. Aí você adapte a sua linha de tempo, como eu disse lá no início. Mas aqui você vai passar por uma fase próspera. E é muito próspera. Não é pouca coisa, não é pouca diferença. É muita do que você era antes. Mas é necessário curar isso que você guardou dentro de si, do seu inconsciente, por uma fase menos favorecida passada, tá? Ilusão. O que é ilusão? Ilusão é o que a gente cria na nossa mente e que não é real. Se fosse real, não era ilusão, né? É imaginação isso aqui. Então, às vezes, você pode ficar, poxa, se eu. É principalmente, Sagitário, para quem tem o seu próprio negócio, sabe? Para quem for ter o seu próprio negócio ou trabalhar para si mesmo, talvez você não vai precisar trabalhar tanto. Talvez você possa até fazer isso lá no início, mas quando você se equilibra financeiramente, você pode ter mais folgas, vamos dizer assim. Agora, se você trabalha numa empresa e tal, poxa, talvez não vai precisar tanto de, por exemplo, hora extra ou então trabalhos extras, né? Renda extra e tudo mais. Aí você pode ter isso no início para equilibrar suas finanças, mas depois você pode ter um pouco mais de folga, vamos dizer assim, descansar um pouco mais. Aqui tá falando muito sobre você se conectar com a natureza também, tá? Rivalidade. E alegria. Então você vai estar muito bem. Aqui falando de bênçãos financeiras através de algo profissional. Bom, novidades chegando para você, novos caminhos, novas direções. Aqui tem a carta da sociedade que representa as pessoas do seu entorno, sabe? Ou as pessoas que vão ter contato com o que você faz. Rivalidade é o quê? Você vai atrair a competição de outras pessoas. Pode ser sim pessoas na família, mas sabe o que eu senti com essa carta da sociedade aqui? Colegas de trabalho, pessoas que fazem o mesmo que você, sabe? Porque eu vejo que você vai estar prosperando, você vai estar se destacando. E isso vai atrair muita rivalidade. Então você vai precisar estar preparado para isso aqui, tá? Mas é sinal de que você está no caminho certo, né? Então, olha só, um destino de bênçãos, tá, Sagitário? Um destino de bênçãos. Antigamente, ou atualmente, se for o caso, adapte a sua linha de tempo. Você tinha uma ilusão de que talvez o seu destino era realmente ser pobre. Não, eu nunca vou enriquecer. Tem essas pessoas que quando a gente fala, olha, apareceu aqui que você vai enriquecer, apareceu a carta da fortuna, e a pessoa dá até risada, né? É sobre o não acreditar. Não, isso não é para mim. E aqui talvez você acredite nisso, né? Você não acredite nisso, ou você não acreditava antes, que você nunca pudesse enriquecer. E por que não? A carta da fortuna está ligada à riqueza.
E aí, quando a gente fala de riqueza, por que tem pessoas que dão risada? Porque a riqueza, da mesma forma que eu falei lá da pobreza, que a pobreza vai da forma que a pessoa enxerga, né? A riqueza é a mesma coisa. Se ser rico para alguém é ser milionário, né? Aí pode até ser. Mas se você puder viver confortavelmente, ter uma boa casa, poder escolher o lugar que você vai morar e não morar no lugar que as suas condições dá, entende? Poder ter do bom e do melhor, poder ter um conforto. Se isso para você é riqueza, você enriquece. Não é tão difícil. Agora, se a pessoa já vê a riqueza só como, eu vou ser milionário, talvez isso seja mais, você possa enxergar como sendo mais difícil para chegar para você, entende? Eu mesmo vejo a riqueza você ter um teto para morar. Você poder escolher o lugar que você mora, você poder ter a sua casa sem precisar pagar aluguel ou morar na casa dos outros. Você poder ter o seu carro, você não precisar andar de ônibus, você poder ir no supermercado sem precisar ficar com calculadora, você poder comprar o que você gosta. Isso para mim é riqueza. Agora tem pessoas que riqueza é ser milionário, é morar numa mansão, entende? Então vai muito de quem vê isso, né? Os olhos da pessoa que vê. Mas aqui a fortuna, essa carta da fortuna, normalmente ela tá ligada à riqueza, sabe? Riqueza. Então é uma prosperidade que ela é muito grande, ela não é qualquer coisa. Então existe uma diferença que é muito grande ou ao que você está vivendo atualmente ou ao que você viveu lá atrás. O carro, o 6 de copas novamente, ó, 6 de copas e a cura. E o 6 de copas está ligado ao quê? A nostalgia e lembranças de passado. E aqui a gente tem a carta da lembrança. Você precisa fazer uma limpeza, você vai precisar tirar de você crenças de escassez que você talvez colocou no seu inconsciente lá, porque você já passou por isso em algum momento da sua vida. Você se viu muito impróspero financeiramente. Realmente aqui tem você precisa equilibrar algo dentro de você, tá? O acreditar, o confiar, o perceber que uma fase menos favorecida, passada, ela passou. Ela não vai voltar. Ela não volta mais. Aí o mundo, um ciclo que se encerrou. E tá muito clara a necessidade que você terá de descansar mais. De ter mais momentos de prazer, de poder se dar o luxo de ficar sem fazer nada. Aqui tem uma tendência da sua parte de que, como você vai ter esse medo de escassez, que ela é interna, Sagitário, você não consiga relaxar no sentido assim, eu vou ficar sem fazer nada. É como se toda vez que você parasse e ficar sem fazer nada, você fala, eu preciso fazer algo, eu tô perdendo tempo, eu tô perdendo dinheiro. E isso a longo prazo não vai ser saudável para você, não. E cuidado, tá? Ambiente de trabalho aqui, muita competição aqui. Pessoas que vão estar falando mal, fazendo críticas, tentando tirar o seu equilíbrio, tentando fazer você desistir, muitas vezes julgando o que você faz, se está certo ou não. Quando a gente traz o Hierophante, a gente fala muito daquilo que é muito correto, muito certinho, sabe? Então é aquela coisa da pessoa ficar caçando um defeitinho sequer no que você vai estar fazendo só para poder te desanimar. Mas a questão é, você vai estar se destacando em algo aqui. E isso vai
fazer aqui com que traga esse desconforto para outras pessoas, tá? Trevo, sorte, oportunidades. Cachorro, proteção espiritual, ajuda. Estrela, nossa. Estrela confirmou aqui a presença de um anjo, né? Um anjo da guarda, um protetor, um mentor, um espírito de luz que vai estar caminhando ao seu lado. Muita proteção espiritual aqui. Os ratos apareceu aqui de novo e o chicote. Curar, porque a estrela também é a carta da cura. Crença de escassez, que vai fazer o quê? Você trabalhar, sabe, não ter um descanso. Aqui também fala que o que você vai estar fazendo, você vai precisar ter cautela, porque como eu falei, como terão pessoas ali fazendo julgamentos, fazendo até mesmo críticas e tudo mais, pode ser que isso venha a fazer você desacreditar que talvez você esteja no seu caminho certo. E aí vai fazer o quê? Você pensar na possibilidade de novos horizontes. Talvez eu possa mudar, talvez eu possa fazer outra coisa. E aqui tá falando que essas críticas não são coisas assim que a pessoa realmente acha, são coisas ligadas à competição, sabe? São pessoas que vão estar realmente, olha, pessoas que vão estar incomodadas por perceberem que você está tendo sorte, que você vai estar se dando bem em algo, que você está crescendo. E aqui, ó, falta de paz, falta de equilíbrio. Isso vai acontecer com essas pessoas. Não conseguir ficar em paz por ver o seu crescimento. E esse seu crescimento, para essas pessoas, vai representar talvez a derrota delas. E não é isso. Isso é algo interno das pessoas também, Sagitário. Tem lugar para todo mundo, né? E cada um faz do seu jeito. Mas são pessoas mesquinhas, pessoas que precisam sim evoluir e que vão ter um grande desgaste aqui por ver o seu crescimento. E as críticas, os falatórios, sabe, vão ser tão grandes que você precisa tomar cuidado para não achar que talvez não é o meu caminho, talvez já deu o que eu tinha para fazer aqui, já fiz, talvez eu possa fazer algo diferente. E não, aqui tá falando que não tem nada a ver com isso, tá? Concretização, vitória e a família. Muitos aqui vão comprar uma casa, né, um imóvel. Nunca acreditaram que pudesse comprar o imóvel dos sonhos ou morar no lugar dos sonhos, né? Aqui também eu vejo que você vai encontrar pessoas que estão alinhadas a você. Você vai encontrar pessoas que estão alinhadas, que vai te dar uma sensação de família, família de alma, né? A sua tribo. E aqui eu vejo você concretizando muitas coisas na sua vida, tá? Você concretizando muitas coisas, você conseguindo conquistar coisas que talvez você achou que estavam no seu destino, que você jamais poderia conseguir. Você vai conseguir conquistar, Sagitário. Vou deixar aqui na tela 2 vídeos. Para assistir é só clicar sobre algum deles. Deixa o like também na leitura se você gostou, tá bom? Até a próxima.